pessoal, eu sou a Renata Tolotti, eu sou coach de líderes de sucesso e eu estou aqui para te ajudar a dar um up na sua liderança. A gente vai começar uma série de vídeos com líderes reais que estão ali no dia a dia batalhando com a sua equipe para ser melhor e crescer e se tornar cada vez a sua melhor versão. Hoje eu tô aqui com o Marcelo, ele é engenheiro de projetos de uma grande companhia e ele vai dividir com a gente um pouquinho sobre o dia a dia, o que ele faz para ser um líder melhor e o que ele acredita ser certo e o que acredita ser errado. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui, obrigado pelo nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, sempre também é um prazer falar de liderança. O líder ele tem vários desafios do dia a dia, né? Primeiro, o líder ele precisa estar bem, ele precisa fazer a sua equipe andar e dar os melhores resultados para sua empresa e para o seu setor. Quais são as características que você acredita ser de um líder eficaz, um líder que realmente faça o papel dele? Eu acredito que o líder ele deve inspirar, mas inspirar por conta de admiração, inspirar porque ele motiva as pessoas, então ele quer ver o desenvolvimento de cada um dos seus liderados. Ele quer buscar o melhor de cada um deles. E para isso ele ajuda, ele inspira que as pessoas atinjam os seus objetivos, as suas metas. Mas ele precisa fazer algumas coisas, né? Ele precisa estabelecer metas bem definidas e reconhecer também. Reconhecer a cada atitude, reconhecer que as metas, que as pessoas estão no caminho certo, que as metas vão ser atingidas. Acho que tem um pouco essa questão de reconhecer o quanto eles estão se esforçando para atingir ou o quanto eles estão... Eu pensei muito num livro que eu li uma vez, que ele dizia que o gerente ou a pessoa, o líder, ele deve ter um reconhecimento minuto. Então, se ele vê uma atitude que é positiva, que está levando a pessoa para o lugar certo, ele deve parar imediatamente e reconhecer e verbalizar aquilo e dizer que, parabéns, você está indo no caminho certo, a gente está com esse tipo de atitude, a gente vai chegar lá onde você está buscando, onde é o nosso objetivo comum. Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente está cheio de tarefa, né? Nós estamos com muitas coisas para fazer. Se for pensar, todas as coisas que devem ser atingidas dentro de resultados, principalmente de uma grande empresa, as pessoas elas acabam ficando em segundo plano naturalmente, porque no final das contas o que se controla, o que se consegue mensurar é o quanto se desenvolveu, o quanto se ganhou até financeiramente, né? Exatamente. Os objetivos da empresa passam na frente dos objetivos pessoais, dos objetivos de desenvolvimento ou liderança. Isso é uma coisa natural. Porém, uma coisa que nós já conversamos, né, é que as pessoas são um bem mais precioso que uma empresa tem. Se as pessoas elas não estão felizes, engajadas, e quando a gente fala pessoas felizes, parece que essa palavra felicidade dentro de empresa não combina. Eu não sei se tu tem essa percepção. Não tenho, não. Não? Na verdade, Okay. assim, existem momentos, eu enxergo momentos que as pessoas se desmotivam ou que se sentem infelizes, mas que quando elas estão motivadas, quando elas estão inspiradas, quando elas estão fazendo o que gostam, aí elas são felizes. O dia passa sem ver e aí a rotina não deixa de ser uma rotina, né? E passa a ser um prazer fazer aquele trabalho. Isso é o ideal, eu fico muito feliz. Isso é o mundo ideal. Eu fico muito feliz de tu acreditar que isso é verdade. Porque isso é verdade, é comprovado que as pessoas, os líderes que realmente fazem com que o seu time esteja mais feliz, mais engajado. Tem até um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala, o resumo do livro é pessoas motivadas e felizes, elas dão mais resultado. Dentro de empresa, né? É uma pesquisa feita dentro de business. Porém, o que a gente vê no mercado e o que a gente está tentando fazer aqui é justamente mostrar isso contigo na prática, que isso realmente funciona, que não é só uma teoria linda de livro, né? Para que a gente consiga trazer um pouco mais essa cultura, porque também tem muitos líderes que são excelentes técnicos
e eles foram crescendo dentro da empresa por meritocracia, pelo seu desenvolvimento, porém muitas vezes não existiu uma forma, ou eles não aprenderam que eles precisam gerenciar pessoas. Exatamente, eu concordo. E isso é um desafio, principalmente às vezes para quem é da engenharia, que é da área das exatas, não é? Isso. É um desafio para te lidar com pessoas. Desafio sempre é. A gente se preocupa com as outras pessoas, eu me coloco num lugar de me preocupar bastante com o impacto, com o que eu vou causar, e me preocupar também no sentido de desenvolver e de que as ações que eu estou fazendo vão inspirar essas pessoas. Então, é desafiante porque sempre que a gente olha para si, a gente talvez enxerga mais do que os outros, ou a gente enxerga diferente do que os outros nos veem, realmente. E é bastante importante ficar olhando para esse tipo de comportamento de tempos em tempos ou diariamente para garantir que qualquer desvio seja corrigido, que a gente siga para a direção certa. Porque comportamento é o que nos norteia, né? Nós temos comportamentos que nos elevam e comportamentos que nos sabotam. Exatamente. E muitas vezes nós não conseguimos identificar os nossos. É muito fácil identificar dos outros. Exatamente. E muito fácil, isso. E como um líder consegue no dia a dia, na prática, se tu pudesse me dizer até como tu consegue fazer isso? Quando identifica um comportamento que não está ajudando aquela pessoa ou levando ela para os melhores resultados dela, da carreira dela, de que forma tu conduz isso? Eu tenho buscado mais ultimamente ser bastante empático. Então eu quero me colocar no lugar da pessoa, quero vestir os sapatos dessa pessoa e entender, ou eu tentar entender qual que é a dificuldade da pessoa. Então eu me ofereço nesse sentido de, primeiramente, para ouvir, e depois no sentido de, primeiramente, de ouvir, e depois no sentido de entender as dificuldades que essa pessoa pode ter. E tentar ser um facilitador, tentar suportar essa pessoa para que ela consiga atingir o que é necessário, que é o objetivo dela, ou o que ela pessoalmente está almejando. Eu tenho uma coisa que a gente já trabalhou, né, que é a questão de envolver as pessoas dentro da nossa mudança de comportamento e crescimento. Que é o nosso processo, a gente fala que a gente envolve os stakeholders no processo, que são as pessoas importantes na nossa liderança. Mas também isso é importante dentro, se for pensar dentro de qualquer carreira ou até de vida, né? Sim. Quando a gente envolve pessoas dentro, as pessoas que nos conhecem, elas sabem onde a gente se sabota, onde a gente erra, onde aquilo que a gente faz não nos leva para o que a gente espera, né? Exato. E o quanto tu acredita que é importante isso? Até tu comentaste uma coisa agora, que o líder é aquele que ajuda, ele consegue identificar isso e consegue ser o facilitador para que as pessoas alcancem e consigam sair às vezes desse problema e tenham consciência do seu comportamento, tragam novas ações, enfim. E o quanto tu acredita que é importante essas pessoas, ou quanto tu acredita que o líder ele é fundamental dentro com o seu time, com as pessoas do seu time, que ele faça isso, que ele seja quase um mentor, né? Sim, a característica ou a habilidade aí de coaching ou de facilitador, hoje em dia, e eu acho que no futuro, é cada vez mais importante. A gente consegue observar pessoas que buscam resultados e às vezes só no final do ano, só no momento de avaliar as pessoas é que se acham no direito de julgar ou de dizer, mas que aquilo não acompanhou o processo todo ao longo do ano. E tem até uma característica que é, se a pessoa não sabe o que estão esperando dela, ou se ela não enxerga claramente o que aquilo está impactando no gestor direto, se o gestor direto está feliz ou não, ela se frustra muito, ela pode ficar frustrada. Eu passei por isso há pouco tempo, e eu estava frustrado por não saber
ou por imaginar, por sentir uma certa insatisfação, mas não saber o que estava causando aquilo, e isso me bloqueava de uma forma que eu não conseguia produzir durante o dia, assim. E eu me cobro de ser produtivo todos os dias, de concluir coisas ao longo dos dias, e isso me atrapalhava demais. Então, me colocando no lugar dos liderados, do time, do meu time, eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu aprendi com isso e eu tento sempre levar isso para frente também. Ser bastante claro, reconhecer no momento, estabelecer objetivos claros e também a questão do feedback, né? Então, buscar ou imaginar aí formas de dar feedback. A gente tem diversas metodologias, os líderes hoje têm que desenvolver e têm que aprender a saber como dar um feedback. E eu acho que um dos pontos importantes é dizer ou dar esse feedback no momento que a coisa acontece. Você evita depois disso que os desvios continuem acontecendo, e você identifica pontualmente com o exemplo que acabou de acontecer o que incomoda, o que não vai se levar para algum lugar, ou o que vai ser pejorativo, o que vai ser negativo na carreira ou na visão das pessoas. Toda vez que a gente traz, no momento em que acontecem o feedback, ele não serve só para trazer a parte negativa, né? O feedback a gente faz de crescimento e conhecimento de como está indo o percurso, né? E as pessoas não têm bola de cristal. Eu falo isso para os meus clientes. Eles não têm bola de cristal para adivinhar. Porque às vezes acontece, quando eu tenho algum coach individual, um líder individual, a gente está fazendo um processo bacana, ele traz para mim a insatisfação dele, e a minha pergunta é: ele sabe disso? O seu liderado sabe disso? Porque só trazer para dentro de uma sessão de coaching e contar para mim não vai solucionar o problema dele no dia a dia. Então, quando nós, às vezes, isso é um comportamento humano, né? Às vezes nós vamos passando por cima de pequenas chateações ou pequenas coisas que não estão alinhadas, e a gente vai passando. Não vou falar sobre isso agora. E aí passa de novo. Quando chega num limite, às vezes a gente está num momento de estresse tão alto, porque o líder tem muitas atribuições, né? Não é só as tarefas que ele tem para fazer, ele tem que lidar, e eu acho que o desafio são as pessoas, porque todas são diferentes. Então é muita coisa para ser controlada. Então talvez quando ele controla, ele não consegue administrar isso no dia a dia, isso vai somatizando até se tornar um grande problema. Até uma pequena coisa virar uma gota d'água ou um grande problema. Qualquer coisinha vira um motivo para briga, para estresse, enfim. Isso. Então, vamos lá, de conclusões de tudo que a gente conversou hoje, que eu achei excelente, assim. Mostrar um caminho muito certo para onde vocês estão indo, né, em relação, não só a metas. Às vezes quando a gente fala isso, as pessoas, quanto nós vamos faturar? Sim. Ou quanto, não, o que se espera do todo, né, o que vocês esperam, o que o líder espera do seu time. Então, desde comportamento, com habilidade, com desempenho, sim, seguindo as métricas, as metas, isso tem que ser muito claro para as pessoas, até para elas saberem se elas estão realmente cumprindo o papel delas. Então, talvez o resumo disso é dizer que o líder, ele é aquele que abre, é uma selva, né? Tá todo mundo ali, o objetivo está do outro lado, e ele ajuda a abrir esse caminho e mostrar até onde a gente vai, porque às vezes a gente está com muita confusão mental, é muita informação. Então talvez esse seja um dos, não sei se mais ou menos isso. É bem isso. Ok. Isso é uma das coisas. E o outro, ele ser a pessoa que realmente se preocupa com as pessoas. E não quando a gente fala preocupa com pessoas, às vezes as pessoas pensam, quem escuta pensa, é algo patriarcal, assim, algo com o coração, algo que a gente vai doar o tempo todo. Não é isso. Talvez seja tirar as pessoas da zona de conforto constantemente para que elas desempenhem um papel melhor, para que elas até se sintam... Sair da zona de conforto não é bom, a gente não gosta, o ser humano não gosta, mas quando a gente consegue sair de algo que está nos segurando e a gente sente aquele senso de capacidade, é incrível, não é? É motivação, né? É bastante importante a parte da motivação, de
de fazê-los enxergar essa capacidade e dizer que eles são possíveis, que também conseguem, que é possível chegar onde eles quiserem, né? Onde a gente quiser. Palavras de afirmação. A gente chama, existe a linha de Losada, que é um estudioso, enfim, o Losada, que é da Espanha. Ele fez um estudo sobre a validação dentro dos negócios. Então, quanto mais nós validamos os nossos funcionários, as pessoas da nossa volta, elas têm uma tendência a elevar o rendimento. Só que quando passa de 12 interações positivas, ela cai. Então, tem uma métrica que se faz, que é quando a pessoa ela consegue alguma coisa, aí vai lá e valida, que bacana e tal. Quando a gente está desafiando constantemente as pessoas, ela precisa dessa validação logo depois, porque ela produz mais ainda. Então, talvez, quando a gente enxerga isso, validar pessoas, criar um objetivo claro e desafiar elas constantemente, nós estamos o tempo todo fazendo com que elas cresçam o tempo todo. Um degrauzinho todo dia. E às vezes, quando a gente inicia um ano ou um novo momento, às vezes a gente não consegue enxergar o quanto nós vamos crescer, assim. A gente tem uma ideia, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo, a gente espera algo, né? E quando vê o ano já acabou, né? E quando vê o ano acabou, isso. Mas é muito bacana quando eu vejo isso pelos líderes que eu treino. Quando o líder, ele faz muito disso, a gente tá falando, é muita coisa dentro é um grande grupo tudo isso que a gente tá conversando, né, no dia a dia, assim. Mas quando eu vejo os resultados dos líderes que realmente fazem isso, na prática, eles têm esse desejo de engajar as pessoas, fazer com que elas sejam... As pessoas elas cheguem a ponto de ter satisfação, muita satisfação de acordar motivado para ir trabalhar, que isso não seja uma reclamação, para que isso não seja um problema, porque é uma coisa muito comum que acontece. Sim. Quando o líder faz isso, tem comparações incríveis assim do resultado que no final das contas as empresas elas vivem de dinheiro. Todo mundo precisa receber, né? Eu preciso receber o meu salário, eu preciso receber o teu para viver. As empresas a mesma coisa. E no final das contas, o retorno disso, ele é muito alto. Retorno financeiro. Sim. Só que não é mensurável. A gente não tem como mensurar isso no dia a dia. Se eu cuido de pessoas, que significa então, Renata, que se eu cuido de pessoas, a minha empresa vai ter mais dinheiro? Sim. Exatamente. A gente só não sabe o quanto. Não dá para mensurar o quanto, mas com certeza vai ser mais do que se a pessoa estiver desmotivada, né? Isso, exatamente. Exatamente. Se tivesse, pra gente finalizar, se tivesse uma habilidade que tu acredita ser fundamental para qualquer líder, o líder que está começando, o líder que já está numa carreira a longo prazo, enfim, que já está bem sucedido, um comportamento ou uma habilidade que vai fazer com que seja fundamental para qualquer tipo de líder, qual seria? Inteligência emocional, né? Eu acho que ele precisa se conhecer e precisa conhecer principalmente, pelo menos, o time dele para saber como iterar, como motivar cada uma das pessoas. E sabendo isso, ou cada vez, quanto mais se conhece, mais sabe se limitar, sabe se controlar para evitar alguns deslizes, para evitar os deslizes e as coisas positivas, e potencializar as coisas positivas. Gente, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu tô muito feliz. Obrigada, Marcelo. Obrigado mesmo por estar aqui, Marcelo, querido. Gente, nos vemos na próxima e com certeza, eu tenho certeza que esse bate-papo agregou muito na vida de você e vai te ajudar a dar um up na sua liderança. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais, gente. Até mais.